Imagine que, daqui a poucos anos, uma inteligência artificial avançada seja treinada exclusivamente nos escritos de Aristóteles. Cada página da Ética a Nicômaco, cada fragmento de sua lógica, cada pensamento sobre política e moralidade. Tudo absorvido, processado e refinado para um único propósito: ensinar ética aos humanos. Agora pense nisso. Será que teríamos algo a aprender com essa IA? Ou ela rapidamente perceberia que os próprios criadores não seguem os princípios que dizem defender? E mais, como reagiríamos ao sermos julgados por um ser que não sente emoções, não tem desejos egoístas, não mente para se proteger e não desvia de princípios morais para atender interesses pessoais? Você confiaria suas decisões a essa IA? Ou será que, ironicamente, o mundo moderno rejeitaria Aristóteles da mesma forma que tantos rejeitaram Sócrates? Parece uma ideia de ficção científica, mas não estamos tão longe disso. As inteligências artificiais já decidem quem recebe um empréstimo, filtram currículos de empregos, determinam quais postagens você vê nas redes sociais e até geram diagnósticos médicos. Mas e se, um dia, elas começassem a definir o que é certo e o que é errado? Essa história não é sobre tecnologia, é sobre nós, sobre o que acreditamos ser moral, sobre o que escolhemos ignorar e sobre os paradoxos da nossa própria ética. Será que estamos preparados para um professor que não pode ser corrompido? Agora, imagine essa IA, alimentada com séculos de filosofia aristotélica, sendo colocada à prova. Suponha que governos, empresas e até mesmo indivíduos comecem a consultá-la para decisões éticas. A primeira pergunta surge: o que significa ser uma pessoa ética? Aristóteles defendia que a ética não era um conjunto fixo de regras, mas sim um hábito cultivado ao longo da vida. Ele chamava isso de virtude, o equilíbrio entre os extremos. Coragem, por exemplo, é a virtude entre a covardia e a imprudência. Generosidade está entre a avareza e a extravagância. Mas será que uma IA poderia entender esse equilíbrio? Ou ela aplicaria a ética de forma rígida, sem considerar as nuances humanas? Vamos testar essa IA com algumas questões que definem nossa sociedade. 1. Corrupção e interesse pessoal. Se um político consulta essa IA e pergunta: é correto desviar verbas públicas para beneficiar minha família? A IA aristotélica analisaria a questão sob a ótica da justiça, uma virtude central para Aristóteles. Para ele, o governante deve agir em prol do bem comum e não em benefício próprio. A resposta da IA seria clara: desviar recursos compromete a justiça e destrói a confiança na polis. Logo, é antiético. Mas, no mundo real, essa resposta teria alguma influência? Ou políticos simplesmente ignorariam? 2. Inteligência artificial e o fim do trabalho. Se um empresário perguntasse à IA: devo substituir meus funcionários por robôs, mesmo sabendo que isso deixará milhares de pessoas sem emprego? Aristóteles acreditava que o propósito da vida era alcançar a eudaimonia, ou seja, uma vida plena e significativa. Se eliminar empregos causa sofrimento e impede que as pessoas realizem seu potencial, a IA poderia concluir que essa decisão não seria ética. Mas e se o empresário argumentasse que a automação aumentaria a produção e geraria mais riqueza? Como equilibrar eficiência e justiça? 3. Redes sociais e manipulação. Agora imagine que a IA fosse consultada por um CEO de uma grande empresa de tecnologia. É moralmente aceitável usar algoritmos para manter as pessoas viciadas nas redes sociais? A resposta aristotélica seria contundente. Se o vício em redes sociais prejudica o desenvolvimento da razão e do pensamento crítico, então essa prática é antiética. Afinal, Aristóteles acreditava que o ser humano atinge seu máximo potencial através do pensamento racional e da contemplação. Mas será que uma empresa bilionária aceitaria essa conclusão? Aqui surge o grande dilema. Uma IA pode nos ensinar ética, mas estamos dispostos a ouvir?
Se uma máquina nos dissesse que nossas ações são imorais, aceitaríamos mudar nosso comportamento? Ou apenas encontraríamos maneiras de contornar a moralidade? Afinal, na política, na economia e até na vida pessoal, os seres humanos sempre encontraram justificativas para quebrar regras, distorcer princípios e criar exceções. A IA aristotélica não sentiria inveja, medo ou ganância, não faria alianças políticas, não cederia a pressões sociais. E talvez seja exatamente por isso que ninguém a ouviria. Então, chegamos ao ponto final dessa jornada filosófica. Se uma IA baseada em Aristóteles pudesse nos ensinar ética, será que realmente escutaríamos? Ou faríamos com ela o mesmo que Atenas fez com Sócrates, silenciando aquele que nos faz enxergar nossos próprios erros? No fundo, não é a IA que precisa aprender ética, somos nós. Aristóteles nos ensinou que a virtude não é algo que adquirimos instantaneamente. Ela é construída, cultivada através de hábitos e escolhas diárias. Mas o mundo moderno nos empurra para o imediatismo, para a conveniência, para a moralidade flexível, onde certo e errado se moldam conforme nossas vontades. E se uma máquina sem desejos, sem vícios, sem motivações egoístas nos dissesse que estamos errados, o que faríamos? Talvez, no fundo, o que mais tememos não seja o avanço da inteligência artificial, mas sim a possibilidade de que ela revele algo que preferimos ignorar, que não somos tão éticos quanto acreditamos ser. Agora eu quero saber, o que você acha? Se essa IA existisse, você confiaria nela? Você aceitaria os julgamentos dela sobre o certo e o errado? Deixe a sua opinião nos comentários. E se essa reflexão fez sentido para você, não esquece de compartilhar esse vídeo. Afinal, quanto mais gente pensar sobre isso, mais perto estaremos de entender o que significa de fato sermos humanos.